Olá, boa noite. Meu nome é Malu Fernandes e eu sou estudante de Sistemas e Mídias Digitais, e esse é meu trabalho 1 de Direção de Arte. Hoje, nessa Pecha Kutia Night, eu vou falar com vocês sobre o Synthwave, que é um movimento artístico e estético que eu gosto bastante. Vou falar um pouco sobre suas origens, referências e repercussões nas mídias atuais. Bom, alguns de vocês provavelmente devem conhecer o lado mais estético do Synthwave, ou talvez só conheçam artistas como Daft Punk e Justice e não pensem no estilo musical em que eles se encaixam. Ou talvez estejam se perguntando, será que é a mesma coisa que Vaporwave? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos começar falando um pouco sobre a origem do Synthwave. O Synthwave é um gênero musical que se inspira em tudo que é dos anos 80. Seus instrumentos bases são geralmente teclado, bateria eletrônica, guitarra e, claro, o sintetizador. Daí vem o synth de Synthwave, de synthesizer. Uma descrição resumida do movimento seria música eletrônica retrofuturista. Mas o que é isso? Em português, isso quer dizer que a música quer passar a ideia de um futuro como ele era imaginado nos anos 80. E por isso, o Synthwave é um dos movimentos mais ricos em referências, sejam elas cinematográficas, musicais ou de videogames, pois precisamos entender muito bem os anos 80 para imaginar um futuro a partir dele. Os primeiros sinais do movimento Synthwave apareceram, na verdade, no início dos anos 2000. Nessa época, a música eletrônica estava sofrendo uma grande revolução, misturando techno, funk e house, com melodias de sintetizador e efeitos de filmes sci-fi. A banda Daft Punk, com o álbum Discovery, deu um dos primeiros passos nesse estilo. Mas foram nos anos seguintes, de 2005 para frente, que o Synthwave realmente começou a tomar forma, com artistas como Electric Youth, College e Kavinsky. Esse último que, inclusive, compôs a soundtrack do filme Drive, junto com um dos integrantes do Daft Punk. E a partir dessa soundtrack, o Outrun começou a se popularizar. O Outrun é uma das diversas ramificações do Synthwave, e é provavelmente a mais conhecida. Sabe aquela música que faz você se imaginar dirigindo de noite, em alta velocidade, com luzes neon batendo no rosto? Isso é provavelmente Outrun. Esse subgênero ganhou muita fama com trailers de filme, por ter grande foco no instrumental e na atmosfera, mas depois falamos disso. Podemos citar como grandes influências musicais do Synthwave compositores como Vangelis, John Carpenter e Wendy Carlos. Apesar de terem estilos completamente diferentes entre si, todos fizeram um ótimo uso de sintetizadores e os integraram em suas obras, tornando-as cruciais para mostrar ao mundo a grande versatilidade e o potencial do instrumento principal do Synthwave. Já as referências cinematográficas seriam filmes como De Volta para o Futuro, Blade Runner, Tron, Akira, Ghost in the Shell e muitos outros. As músicas e trilhas sonoras nesses filmes são inspirações cruciais para o Synthwave, com uma atmosfera moderna, mas nostálgica, e que retratam um futuro distópico. Já na área dos videogames, as influências são mais visíveis nos nomes de grupos e artistas, como por exemplo, o grupo Power Glove, que se refere ao controle inovador do NES de 89, ou o Mega Drive, que se refere ao terceiro console da Sega. Além disso, vários artistas usam sons 8-bit ou samples de jogos famosos da época em suas músicas. Bom, dá pra ver que o Synthwave tem muitas influências, mas ele também se tornou uma. Recentemente, houve um grande aumento nas referências às mídias dos anos 80, com reboots de filmes de sucesso, covers de músicas icônicas, enfim, os anos 80 voltaram à moda, e o Synthwave tem cumprido um grande papel na modernização dessas mídias. O Synthwave tem se mostrado muito forte em videogames atuais, jogos como Hotline Miami 2, Far Cry 3, Fury e o tão esperado Cyberpunk 2077. Só para ligar alguns pontos, o jogo Hotline Miami foi inspirado pelo filme Drive, e as músicas de Far Cry 3 serão compostas pelo grupo Power Glove. Agora nos filmes, além dos famosos reboots de Blade Runner e Ghost in the Shell, Caça-Fantasmas, o Synthwave tem aparecido cada vez mais na mídia mainstream. Um grande exemplo disso foi sua influência no filme Thor Ragnarok. Só na fonte já dá pra notar a estética, mas ela também se mostra muito forte na trilha sonora do filme e do trailer. Já que os anos 80 foram banhados em tecnologias, videogames, filmes trash e muitas outras fontes de inspiração, a estética de Synthwave tem muitas direções que pode seguir. Porém, alguns elementos como a paleta de cores características se mantém fixa. Para terminar, vamos conhecer algum desses subgêneros do Synthwave. Retrofuturismo neon é um dos subgêneros mais conhecidos. Geralmente consiste de músicas instrumentais com notas vívidas de sintetizador como sua principal característica. Já na estética, temos tons escuros em contraste com cores neon, acompanhadas de grids e polígonos para simular um ambiente 3D futurista.
Como comentado antes, o OutRun também é muito popular, ao ponto de se confundir muito com o neon ou synthwave normal. O diferencial desse subgênero é a atmosfera de estar dentro de um carro esporte. Conseguimos identificar também um ritmo dinâmico que se adapta à velocidade, assim como um carro. Por isso ele é tão presente no lado visual do OutRun. Agora, se afastando disso, temos o Dark Synth, que é a mistura da raiva do metal com o ritmo da música eletrônica. Por ser fortemente inspirado em filmes de terror, ele traz temas mais trágicos, e seus artistas geralmente fazem parte de bandas de metal. Na estética, as cores são muito mais sombrias e costumam retratar fantasias distópicas, com monstros e demônios. Já Cybersynth seria um meio termo entre Dark Synth e Neon. Esse gênero é relativamente novo e costuma utilizar elementos como sons estridentes e notas elétricas ou robóticas na música, acompanhadas com um ritmo constante e às vezes com adição de guitarra. É o famoso cyberpunk ou um Dark Synth café com leite. Agora, finalmente, Vaporwave. Ele foi comentado nas pesquisas, mas na verdade ele nem faz parte do synthwave. Ele é um gênero próprio com suas próprias ramificações. Ele geralmente retrata uma sátira do consumismo através de samples de músicas e uma nostalgia surrealista, mas isso fica para outro projeto. Bom, eu poderia passar a noite toda aqui falando sobre as diversas ramificações, as estéticas e os artistas desse movimento, mas espero que com essas informações iniciais você tenha se sentido mais motivado a aprender mais sobre esse gênero incrível que é o synthwave. Eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham uma boa noite.